É amplamente conhecida a afirmação de Sir John Henry Newman, de que aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. Essa declaração, no entanto, tem sido frequentemente interpretada de forma equivocada, tanto por católicos quanto por protestantes, pois muitos entendem que ela significa que a história apresenta de maneira tão clara e evidente cada um dos dogmas do catolicismo romano, que qualquer pessoa, mesmo com um conhecimento básico e certa honestidade, não teria escolha senão se tornar católica. Se Newman de fato quisesse expressar isso, seria justo que fosse criticado, pois a história não nos entrega uma apresentação perfeitamente limpa, ordenada e sistemática dos dogmas, como seria nosso desejo. Contudo, é precisamente esse o ponto que Newman busca comunicar. No meio da confusão e da desordem próprias da história, o que se torna evidente é que não são os princípios do protestantismo que governam a trajetória da Igreja. Pelo contrário, apenas por meio dos princípios católicos é possível compreender corretamente o desenrolar da história e seus eventos. Newman sustenta que os protestantes que tentam utilizar a história contra o catolicismo acabam na realidade empunhando uma espada de dois gumes, uma lâmina que acaba por feri-los, enquanto o catolicismo permanece intacto. Como compreender os padres da Igreja entre os tópicos frequentemente empregados nos debates apologéticos? Poucos são tão mal compreendidos quanto a noção do consenso dos padres. Porém, esse não é um problema recente. É uma questão com a qual os teólogos católicos vêm lidando já há bastante tempo. Inclusive, na década de 1950, a obra Sacrae Theologiae Summa fazia a seguinte observação: os autores, especialmente nos manuais, costumam argumentar, não a partir do consenso dos padres, mas apenas baseando-se na autoridade isolada de certos deles. Eles selecionam alguns trechos dos padres, nos quais a doutrina que estão defendendo aparece afirmada, mas isso não passa de uma confirmação da doutrina com base na autoridade dos padres citados. Naturalmente, isso não é uma crítica contra os manuais em si, mas uma constatação de que determinados problemas se tornaram recorrentes em alguns deles. Problemas estes que começaram a ser resolvidos no início do século XX, com a elaboração de monografias e artigos acadêmicos, nos quais o ensinamento de um determinado padre, ou do conjunto dos padres, passou a ser tratado de forma muito mais rigorosa e detalhada. Nessa mesma linha, de Groot escreveu em sua Suma Apologética: no ano de 1906, a água da sabedoria será mais pura se for extraída diretamente das fontes. Por muitas gerações, muito conteúdo foi transmitido de um manual para outro, como um corpo sem vida e completamente mudo. O pensamento dos santos padres, no entanto, vive em seus escritos originais, nos quais é possível perceber claramente a conexão entre as ideias e as raízes dos seus conceitos. E se não negligenciarmos os trabalhos dos estudiosos mais recentes, seremos mais capazes de discernir aquilo que deve ser rejeitado como falso, aquilo que necessita de maior investigação por ser duvidoso, e aquilo que pode ser acolhido como verdadeiro e até como desenvolvimento legítimo, mesmo em temas de extrema relevância. Com as ferramentas críticas da patrística, os monumentos da antiguidade, por assim dizer, são renovados e passam a respirar vida. Foi justamente com o florescimento dos estudos patrísticos e da literatura teológica secundária que, em muitos casos, se tornaram possíveis demonstrações autênticas e rigorosas do real consenso dos santos padres. A própria Sacrae Theologiae Summa afirma de forma clara: com frequência, tal demonstração pode ser considerada já pressuposta.
total ou parcialmente alcançada, graças às contribuições críticas da patrística, da história dos dogmas e da teologia menos, tanto na vertente positiva quanto na histórica. No entanto, esse não é um problema exclusivo do século XX. Pelo contrário, trata-se de uma dificuldade presente há muitos séculos. Por essa razão, Pavius, um dos maiores historiadores e teólogos positivos que a Igreja já produziu, Cree, escreveu uma série de advertências e diretrizes na introdução de sua obra, Prima Dogmata Theologica. O problema de se apoiar apenas em uma seleção dispersa de alguns padres individuais, em vez de buscar estabelecer um consenso real e adequado. É algo que Santo Agostinho também destaca em vários de seus escritos. De fato, não devemos oferecer nosso assentimento de forma apressada e definitiva aos escritos meramente humanos. Nas palavras de Santo Tomás de Aquino, a doutrina sagrada se utiliza das autoridades naturais como argumentos externos e prováveis, mas recorre corretamente à autoridade das escrituras canônicas como uma prova incontestável, e usa a autoridade dos doutores da Igreja como algo que pode ser empregado, mas apenas como argumento de ordem provável. Um exemplo clássico disso surge no período patrístico com a autoridade de São Cipriano de Cartago, que errou na questão do rebatismo. Santo Agostinho, mantendo o devido respeito, afirma que devemos nos submeter à decisão da Igreja, acima da opinião de um autor particular. Ele escreve: estando dentro da Igreja menos onde é bem conhecido que Cipriano viveu e pregou. Se alguém ousa apresentar Cipriano como a autoridade para sua própria opinião, eu digo: não aceito o que o bem-aventurado Cipriano pensava. Pois a própria Igreja não aceita essa opinião, a mesma pela qual Cipriano, o bem-aventurado, derramou seu sangue. Santo Tomás resume isso de forma direta. O costume da Igreja tem enorme autoridade e deve ser cuidadosamente preservado em tudo, visto que a própria doutrina dos doutores católicos deriva sua autoridade da Igreja. Por isso, devemos aderir à autoridade da Igreja muito mais do que a de um Agostinho, um Jerônimo ou de qualquer outro doutor, seja quem for. Além disso, como observa Facundo, escritor eclesiástico norte-africano do século VI, quando nos deparamos com afirmações dúbias ou obscuras nos escritos dos padres, devemos lê-las com espírito de piedade, interpretá-las à luz dos ensinamentos mais claros de outros padres. Ele afirma: da mesma forma que é próprio dos hereges mal-intencionados distorcer o que é claro e certo, apoiando-se no que é obscuro e duvidoso, também é próprio da prudência e da piedade católicas usar o que é certo, claro e evidente para esclarecer e confirmar aquilo que é ambíguo e oculto. Portanto, é sempre melhor interpretarmos os escritos dos homens sábios, que morreram na paz da Igreja, da melhor maneira possível. Santo Tomás reforça isso. Se forem encontrados, nas afirmações dos padres antigos, alguns pontos que não estejam expressos com a cautela que os modernos consideram adequada, esses pontos não devem ser rejeitados ou ridicularizados. Por outro lado, também não devem ser levados além do que realmente dizem, mas devem ser interpretados com reverência e prudência. Santo Agostinho demonstra isso claramente em sua obra contra Juliano, o Pelagiano, ao mostrar que, diferentemente das opiniões isoladas deste ou daquele padre, o consenso comum dos padres reflete a própria decisão da Igreja. Ele escreve que tal consenso possui mais peso e valor
do que se fosse convocado um sínodo, reunindo representantes do mundo inteiro. E então, declara a Juliano: esse acordo deveria te comover, pois ele representa nada menos que toda a Igreja de Cristo, reunida como pais, filhos e juízes. Por essa razão, Juliano é acusado de se afastar da fé católica, ao se desviar do julgamento consensual dos Santos Padres. Ima resuma. Torna-se evidente que não podemos nos apoiar simplesmente na posição isolada de um autor ou de um pequeno grupo de autores, pois esses, como qualquer ser humano, são falíveis. Por outro lado, quando há um verdadeiro consenso entre os padres, a fé da Igreja é expressa de maneira infalível. Portanto, ao avaliarmos o peso de determinada demonstração patrística, devemos sempre considerar se se trata de apenas uma coleção dispersa de opiniões individuais que pode fornecer, no máximo, algum grau de probabilidade à doutrina, ou se estamos diante de uma demonstração real, fruto do consenso, capaz de tornar tal doutrina infalivelmente verdadeira. Para compreender corretamente o significado desse consenso, é necessário, desde o início, eliminar 3 erros comuns. Os 2 primeiros são usados para tentar invalidar a ideia de consenso dos padres, enquanto o terceiro erro consiste em distorcer e extrapolar esse conceito além de seus limites corretos. O primeiro erro surge daqueles que não entendem adequadamente o que significa consenso, um equívoco frequentemente encontrado entre liberais e protestantes. Eles costumam apontar determinados erros científicos ou históricos, nos quais houve sim consenso em determinada época, e então concluem que, se esse consenso era falível, qualquer consenso também seria falível. Porém, essa linha de raciocínio revela uma má compreensão da doutrina. A Igreja jamais afirma que qualquer consenso sobre qualquer assunto seja infalível. Pelo contrário, essa infalibilidade se aplica exclusivamente às questões de fé e moral. Isso é muito diferente das Escrituras, que são infalíveis por força da inspiração divina. Em todos os assuntos que o autor sagrado realmente quis transmitir, sejam eles de fé, de moral, de filosofia, de história ou até de ciência, sempre na medida em que estão verdadeiramente ligados à intenção revelada. Por isso, conforme uma máxima bastante citada, atribuída a Melcano, a autoridade dos santos, seja de poucos ou de muitos, quando aplicada a campos guiados pela razão natural, não constitui um argumento certo, mas possui peso apenas na medida em que está em conformidade com a própria razão natural. Portanto, devemos sempre ter em mente que essa autoridade se restringe aos assuntos que não possuem conexão imediata com a revelação divina. Cum Bem observa, surge uma situação diferente quando estamos lidando com conclusões filosóficas que estão tão intimamente conectadas com as verdades reveladas, que sua aceitação ou rejeição passa a afetar diretamente o próprio dogma revelado. Portanto, o que se afirmou sobre a infalibilidade da Igreja ao tratar de conclusões teológicas, aplica-se igualmente à autoridade dos Santos Padres ao propor tais conclusões, assim como é papel da Igreja julgar se determinada questão pertence à fé. Do mesmo modo, o consenso dos padres confere total certeza quando eles ensinam que um determinado assunto realmente pertence ao depósito da fé. Resumindo, o primeiro erro consiste em estender a noção de consenso dos padres para além das questões de fé e moral, aplicando-a indevidamente a temas naturais, sejam científicos, históricos
ou filosóficos que não possuem conexão imediata com o depósito apostólico. O segundo erro é o daqueles que objetam dizendo que, na prática, não existe doutrina sobre a qual todos os padres tenham se pronunciado, ou que, em muitas matérias, sempre houve alguns que discordaram. Essa objeção, no entanto, revela uma completa incompreensão da natureza do consenso que se busca demonstrar. O que se exige não é um consenso físico, isto é, uma concordância absoluta de cada indivíduo, mas sim um consenso moral formado por um número suficientemente representativo que supera com ampla vantagem qualquer posição contrária, de modo que as opiniões contrárias se tornam meras exceções. Por isso, certos padres como São Vicente de Lérins usam expressões como quase todos, justamente para indicar que raramente haverá um consenso que inclua absolutamente todos, sem exceção. Ele escreve: tudo aquilo que um mestre sustenta fora do consenso de todos, ou o contrário a todos, seja ele quem for, um teólogo brilhante, um bispo, um confessor, ou até um mártir. Isso deve ser considerado como uma opinião puramente pessoal e isolada. Essa compreensão, além de teológica, tem um aspecto prático muito importante. Seria simplesmente impossível examinar cada escrito de todos os padres, um por um, para verificar se todos eles, sem exceção, se pronunciaram sobre cada ponto doutrinal. A razão pela qual consideramos que o consenso dos padres, dos teólogos ou dos bispos possui caráter infalível não é porque o simples acordo de todos esses autores nos proporciona algum tipo de certeza histórica. Este é, aliás, um erro bastante comum, frequentemente refletido nas críticas populares contra o catolicismo. Um exemplo contemporâneo seria Gavin Ortlund. Muitas vezes ele cita a famosa frase de Newman: aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. E então argumenta que, se tanta coisa na história da Igreja se acumulou mais por circunstâncias acidentais do que essenciais, então se conclui que a Igreja, com o tempo, se distanciou de sua história primitiva, perdendo sua conexão com as realidades concretas do cristianismo do século V, e esse raciocínio leva à conclusão de que estar enraizado na história, para muitos, seria apenas estar conectado com aquilo que eventualmente se tornou a visão majoritária, em vez de estar verdadeiramente ligado às fontes mais antigas. Inclusive o próprio John Henry Newman precisou reconhecer que aquilo que é majoritário ao longo do tempo não é, por si só, um guia confiável para a verdade. O simples fato é que a história da Igreja não é a palavra de Deus. A história da Igreja é complexa, desordenada, cheia de tensões, erros, acertos, debates e desenvolvimento. A simples realidade é que a história da Igreja não é infalível em si mesma. Ela não é, por definição, a própria revelação, mas sim o campo onde a revelação se desenvolve, se preserva, se defende e se transmite. A história é muitas vezes bagunçada, conflituosa, repleta de debates, desvios e, ao mesmo tempo, de correções. É um rio caudaloso onde heresias surgem, doutrinas amadurecem e onde o Espírito Santo guia, não de forma mecânica, mas através da carne e do barro da humanidade. Portanto, compreender a natureza do consenso dos padres não é buscar unanimidade matemática, nem tampouco reduzir tudo a opiniões isoladas. É reconhecer um movimento profundo, constante, vivo, onde, através das vozes dos santos padres,
A Igreja expressa e transmite a verdade da fé. O verdadeiro consenso não é frágil como um contrato assinado por todos, mas forte como um organismo vivo, onde a harmonia não exclui as dissonâncias passageiras, mas as supera pela força da verdade preservada ao longo dos séculos. Por isso, quando olhamos para a história da Igreja com olhos sinceros e atentos, fica evidente que não são os princípios do protestantismo que explicam sua continuidade, sua unidade e sua identidade, mas, sim, os princípios católicos. E aqui voltamos então à afirmação de Newman: aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. Não porque a história seja uma coleção de respostas fáceis e prontas, mas porque, quando observada com honestidade, ela revela um fio condutor, a mão da providência guiando a Igreja Católica através dos séculos, sem jamais deixá-la sucumbir. Se você gostou dessa reflexão, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho, porque no próximo episódio nós vamos aprofundar ainda mais esse tema. Vamos explorar os 3 grandes erros que muitos cometem ao tentar compreender ou distorcer o verdadeiro sentido do consenso dos padres. Você vai descobrir, com exemplos claros, como esses erros continuam sendo repetidos até hoje e como eles afetam diretamente o modo como muita gente enxerga menos ou rejeita menos a fé católica. E eu te pergunto, você já tinha parado para refletir sobre como a história pode de fato provar a verdade da fé católica? E será que você conhece alguém que precisaria muito ouvir isso? Então, escreve aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Compartilha esse vídeo, deixa seu like e se prepara, porque no próximo episódio a verdade vai se revelar ainda mais. Te vejo lá. Que Deus te abençoe.